Então, nós vamos seguir. Vamos caminhar então. Eu quero só lembrar uma coisa importante, que é Bíblia é olhar para o passado e enxergar o futuro. Quem anotou isso aí? Se você não tiver essa mentalidade, irmão, a sua vida estaciona. Aquela glória toda que você vê lá no passado da Escritura é a glória proposta para o seu dia a dia. Só que muita gente olha para as coisas gloriosas da Escritura e diz assim: caramba, aquilo que aconteceu com Elias, pô, mas Elias era Elias, né? Caramba, o Senhor Jesus fez, pô, mas Jesus era Jesus, né? Então tá, e você é o que então? Some, desaparece, se enterra, faz alguma coisa, né? Então, as pessoas dizem, Jesus era Jesus, só que a Escritura diz, o verbo se fez carne. Ah, Elias era Elias, só que a Bíblia diz que Elias era homem, sujeito às mesmas paixões. Ou seja, era uma pessoa natural. Elias não era alguém sobrenatural. Elias era alguém natural. Caramba, a sombra de Pedro. Ah, mas Pedro era Pedro, né? Caramba, tá. Então acabou a história, não tem mais nada para fazer da vida. Se os exemplos que Deus deixou para hoje, né? Eu tenho que olhar para lá, para o passado e ver que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas não, Deus foi o Deus de Pedro. Caramba, como aquele Deus de Pedro era tremendo. Mas eu não consigo assimilar que o Deus de Pedro é o meu Deus. Então isso é uma questão, irmão, de libertação. Porque nesses quase 25 anos de igreja, o que mais eu vi foi pessoas olhando para a Bíblia como um livro inútil. Porque se eu não posso aplicar a Bíblia hoje e ver as mesmas glórias de sempre, então ela se tornou um livro inútil. E é o que muita gente fez, foi isso, né? As denominações por onde eu passei, era coisa assim. O Deus de Abraão, que nem os judeus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas morreu, acabou a história, nós temos por pai Abraão. O que o judeu estava fazendo? O judeu estava apenas olhando para o passado, mas no presente não tinha nenhuma vida, porque Jesus falou, vós tendes por pai o diabo. Então, atente para isso. Veja, olhe para o passado e entenda que olhando para o passado, Deus está te revelando o futuro. Você precisa entender isso. Então, por isso nós temos as matérias chamadas tipologia e simbologia. Isso que é tão glorioso, pouca gente tem conhecimento disso, mas nós sabemos. Por exemplo, José é um tipo de Cristo. José é um tipo de Cristo? Caramba, José viveu 4.000 anos quase, ou melhor, 2.000 anos antes de Cristo, 1.600 anos, que seja 1.000 anos, está entendendo? Mas eu estou dizendo que ele é um tipo de Cristo. Então, se eu olhar para a vida de José, eu passo a conhecer o ministério de Jesus. Eu junto as duas coisas, eu tenho um conhecimento explosivo, tremendo. Eu descubro coisas que outros não vão descobrir. Por quê? Por causa da tipologia. Daniel simboliza a igreja. Caramba, então vou olhar direitinho aqui esse Daniel e eu vou saber qual é a missão da igreja hoje. Eu vou saber o que está preparado para a igreja hoje. Eu vou saber o que Deus tem como plano para a igreja hoje. Né? Como o irmão lembrava comigo no intervalo. Daniel ficou esperando por uma revelação do anjo por 21 dias. Depois de 21 dias, é rompida todas as barreiras e Daniel recebe a revelação dos últimos dias. Justamente no dia 21, ou seja, no século 21, Daniel, que simboliza a igreja, estaria recebendo a revelação escatológica das coisas que aconteceriam nos últimos dias.
Isso é só um prismazinho, porque nós vamos ver isso detalhadamente. O livro de Daniel tem aí coisas tremendas e surpreendentes para nos edificar. Então, nesse seminário nós vamos estar transcorrendo com o estudo do livro de Daniel. Temos perguntas, indagações e questionamentos? Pastor, aqui no verso 7, Daniel, quando esse camarada mudou o nome dos profetas de Daniel para um nome e outro, Sim. Isso tinha alguma coisa de fazer com que ele esquecesse a nação dele, ou tinha alguma coisa maléfica no meio disso aí, mudar o nome? Existem muitos pontos de vista sobre isso. Isso era usado, sim, por povos antigos, até na época da escravidão, a página negra do Brasil, a página negra que eu falo, página vergonhosa, né? Que não tem nada mais asqueroso do que um ser humano querer fazer outro escravo. Isso para mim não tem nome, né? Se eu tivesse com a espada do julgamento na mão numa hora dessa, eu não sei nem o que eu faria. Então, se usava isso muito até com os escravos. Os escravos vinham da África com os seus nomes, chegavam aqui no Brasil, os senhores feudais mudavam o nome daquelas que iam servir de empregada, daqueles que iam trabalhar na lavoura, eles mudavam o nome. Como você se chama? Fulano. Não, agora você vai ser fulano. Você não vai mais se chamar isso, você vai se chamar aquilo. Entendeu? Mudava o nome. E lá nessa época aí, muita gente acredita que isso fosse também empregado. Vamos fazer eles esquecerem o nome deles, porque esquecendo o nome deles, eles estariam esquecendo a raiz deles. Isso é o que sempre se acreditou, que uma mudança de nome faria esquecer as raízes. Embora eu não sei se isso realmente tem a ver com a verdade. O fato é que com Daniel, Ananias, Misael e Azarias, não funcionou. Amém, irmão? Então você tem que ser firme, não importa o que venha acontecer, nem que o teu nome venha ser mudado. Você tem que saber que os princípios divinos que estão em você são maiores e mais fortes que o teu próprio nome. São maiores e mais fortes que a tua própria vida, que a tua própria razão de viver. Então, existia realmente isso, irmão, a intenção de fazer com que as pessoas esquecessem suas raízes, esquecessem os laços familiares, e havia essa troca de nome. Por outro lado também, ali em Babilônia, parece que haveria a intenção de que o nome Bel, era um dos demônios lá de Babilônia, o nome dos demônios de Babilônia fossem destacados, porque existem expressões que procedem do hebraico, e uma delas é El, e outra é Ia, e às vezes com S, Ias. Você pode ver Israel, no original, os verbos dão a entender, e ele será príncipe de Deus. Você pode ver El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Então, Daniel. Você pode ver os profetas Isaías, Jeremias, Obadias, Ezequiel, Elias, Joel. Você está entendendo? Então essas expressões El e Ias são expressões de glorificação a Deus. Provavelmente o Império Babilônico quis apagar isso aí. Assim que eles chegaram, não foi o rei quem mandou trocar o nome, mas já era uma questão cultural, tentaram trocar, tentaram apagar o nome Deus, né? Você pode ver, Miqueias. Lembra outro profeta aí? Oséias. Quem dá mais? Malaquias. Zacarias. Você vê que os nomes dos profetas todos vão trazendo essa expressão, Ias ou El. Então isso tinha fundamento, essa questão de nome e troca de nome tinha fundamento, né? Temos mais perguntas? Não?
Tem? É uma pergunta da Raquel, de Valência, na Espanha. Pastor, eu estou numa igreja que tem muita promessa de Deus, mas a igreja hoje está passando por muitas coisas. Nosso pastor foi deportado 2 vezes. A igreja está na direção do evangelista. Nossa igreja tem muito mal fama, fofocas, obreiros brigados, e quando eu estou na igreja não consigo orar, mas quando estou em outros lugares sinto a oração fluir. Será que há algo comigo que não consigo me conectar lá na igreja? Não, ela não está mais numa igreja. Onde ela está não é mais uma igreja. Já deixou de ser igreja há muito tempo, tá? E se ela insistir em permanecer lá, vai simplesmente ficar sem vida espiritual. Está perdendo tempo em ir para esse lugar já não tem mais projeto de Deus, e hoje ela, por misericórdia de Deus, está conhecendo um projeto que é o projeto final da era da igreja sobre a terra, que se chama restauração. Eu vou antecipar: nenhuma igreja a mais, eu sei que isso pode parecer uma ousadia fora do comum, nenhuma igreja a mais está nos planos de Deus, desde que não se enquadrem na voz da restauração, que é biblicamente, profeticamente, o último mover para a era da igreja se chama restauração. Então, quem não está enquadrado nisso, a tendência é secar, 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 até morrer. Você pode ver os nomes que mais abalaram a terra hoje, o que viraram. Quando eu era jovem, que eu comecei a caminhar no evangelho, eu conheci livros de um homem chamado Morris Cerullo. Esse homem pregando, esse homem escrevendo, ele abalava as vidas de qualquer um, era uma coisa impressionante. E eu te pergunto, quem é Morris Cerullo hoje? Um mercenário, um pilantra sem vergonha, um safado, um mentiroso, um falso profeta que aparece em programinha do Silas Malafaia só para pedir dinheiro, extorquir a nação brasileira. Todo que não aceitar a visão da restauração vai virar isso, um lixo. Benny Hinn. Sabe aquelas coisas que você vê na internet de Benny Hinn, com aquela unção que ele joga assim, e os homens viram até uma cambalhota? Aquilo não é mentira não, tá? Aquilo é verdade. Aquilo é verdade. Aquilo é verdade de um homem que foi homem de Deus e hoje não é mais. Aqueles vídeos antigos é de um homem que foi homem de Deus. Ele fez uma cruzada aqui em Manaus. Manaus é a capital do Amazonas, né? Manaus, e parou a cidade totalmente, e os milagres realmente aconteceram. E os milagres aconteceram antes que ele chegasse no estádio. Os milagres já estavam acontecendo. Porque era o plano de Deus com a vida do homem. Deus tinha algo tremendo com aquele homem. Hoje ele não passa de um mercenário, hoje ele não passa de um amigo de João Bento XVI. É João que chama? Bento XVI, né? Como é que pode um homem que se diz discípulo de Jesus Cristo olhar para Bento XVI, pedófilo, homossexual, assassino, e dizer, ele é um grande homem de Deus? Que é isso, meu irmão? Homem de Deus sou eu. Estou aqui pagando o preço do sangue de Jesus Cristo. Eu não posso admitir que um adorador de imagem de escultura, um homem que canoniza e beatifica quem já morreu como santo, isso não é homem de Deus, isso a Bíblia chama de demônio, de servos de Satanás. E o que é Benny Hinn hoje? É mais um que compactua com esse lixo todo. Ou seja, a voz da restauração está chegando. Chega nos Estados Unidos, no Japão. O nosso site foi acessado por 100 países diferentes. 100 países diferentes. É metade do mundo. 100 países diferentes. É muita coisa. Aonde chegar a voz da restauração, se eles tiverem um contato e não se curvar, vai morrer. Eu estou dizendo isso. É certo o que eu estou dizendo? É verdadeiro? É falso? É só esperar. E tem mais, esperem até 2025 que vocês vão ver o que vai se transformar o planeta Terra. Tá? Então, irmão, essa irmã não está numa igreja. O fato dela não conseguir orar não revela o problema específico na vida dela, é que simplesmente naquele lugar não existe mais comunhão com Deus. Ninguém consegue orar onde não exista comunhão com Deus.
Eu posso orar no meio da rua. Por quê? Porque no meio da rua eu tenho comunhão com Deus. Eu posso estar até dentro de um terreiro de macumba. E a graça de Deus ainda está ali sobre aquele lugar, porque tem pessoas enganadas, não tem pessoas que simplesmente rejeitaram o seu nome, que cuspiram no seu rosto, como tantos evangélicos têm feito, cuspir na cara de Jesus. Isso é o que tem sido feito. Então, num terreiro de macumba, muitas vezes eu oro e sinto a graça de Deus. Por quê? Porque ali tem pessoas enganadas, iludidas. Então Deus ainda está dispensando a sua graça. Agora, em certas igrejas que já cuspiram na sua cara, que lhe deram as costas, ele corta a graça dele de uma maneira que nem orar naquele lugar não se consegue mais. Tá? Então essas coisas acontecem. Ela não está mais numa igreja e às vezes eu posso dizer as coisas tão abertamente dessa maneira. Não tem mais perguntas? Temos perguntas por aqui? Ninguém? Bom, então a partir de domingo que vem, você já pode ir adiantando, nós vamos seguir pelo capítulo 2, vamos ver detalhadamente aquela revelação do final da era, do domínio dos povos, quando você vai ver ali que Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, e ele contempla 4 reinos, mas além desses reinos, ele contempla mais alguns detalhes, e é isso que nós vamos estar vendo. Não só os 4 reinos que influenciariam sobre toda a terra, né? Porque o 4 reporta a norte, sul, leste, oeste. Então não só esses 4 reinos, que seria algo que iria dominar a terra até o final dos tempos, ou seja, esses reinos que Daniel viu, eles permanecem vivos ainda hoje. A ideologia deles está aí dia a dia no nosso meio e no mundo. Esses reinos foram destruídos como lideranças que sustentavam, vamos assim dizer, uma denominação, o nome de um império, mas os ideais deles foram passando de um ao outro, ao ponto de que a revelação da besta, que é o governo, besta é o governo, que vai dominar o mundo inteiro. Essa besta, ela é descrita como que? Parte de urso, parte de leão, parte de serpente, que mais? Leopardo. Então, são vários nomes de animais, e animais são símbolos de reinos. E o que nós vemos? Por exemplo, lá naqueles impérios que Daniel vê, nós vemos animais ali que estão simbolizando aqueles reinos. Mas esses mesmos animais são mencionados cá, em Apocalipse, fazendo parte da besta. Ou seja, os reinos não desapareceram. Eles estão incutidos com a sua ideologia. Onde está o Império Romano? Morreu? Cadê? Quem dominou o Império Romano? O Império Romano foi dominado por quem? Hoje o Império Romano está aí sobrevivendo muito bem na Igreja Católica Apostólica Romana. Está aí sobrevivendo muito bem. Então, irmãos, para a próxima aula nós seguiremos com Daniel. E até aqui nos tem ajudado o Senhor. Vamos agradecer a Deus então.